Muito boa noite, amigos da TV com Bento Gonçalves e também do NB Notícias. Estamos ao vivo com mais um programa Ponto e Vírgula, o seu programa de debates de assuntos de Bento Gonçalves e também da região. Vamos continuar, na verdade, discutindo o assunto relevante da quinta-feira, onde Adroaldo Dalmas trouxe informações a respeito de um processo que está tentando silenciá-lo em relação a uma obra aqui em Bento Gonçalves. Então fique conosco, tem mais informações sobre essa questão. Vamos começar hoje o programa falando sobre isso. Dando uma boa noite já aqui para o Renan Alves e também o Guilherme Mateve, que já diz aqui, boa noite, estamos contigo, Dalmas. Olha aí, já tem até torcida agora. Vamos então, dando uma boa noite aos nossos debatedores. Bruna Marim Rossato, qual o seu destaque? Qual o seu abraço? Boa noite a todos, sempre um prazer estar aqui com vocês, Marcelos, né? Jaque, Dalmas, Escúcio e todos os que nos assistem nos dão a honra de estarem conosco nas segundas e nas quintas-feiras. Vamos falar, dentre vários assuntos, dentre a questão da militarização das escolas, que está na região um assunto bastante evidente. Vamos debater sobre isso hoje. Muito bem. Moisés Escúcio Neto, sua esposa já está aqui também, ela disse que não dava para ouvir o Marcelo, mas a princípio está ok o nosso som, mas dá uma olhadinha aí, Marcela. Escúcio, um abraço e para quem você dá o destaque? Primeiro abraço, então, é para a Marcela, né? Sempre, né? Sempre. Marcela Bonetti, um fazer abraço. Um abraço para Tilde Menezes, para o Luiz Carlos Guzzo, para o João Galvani, para o Ademar Rodrigues, é o vulgo Ademar da Georgina, esposo da Georgina Alves, e para a Rosa Frari. São pessoas que sempre nos assistem, é bom estar com eles. Boa noite, Dalmas. Boa noite, Bruna, Marcelo, o Marcelo Carvalho e a nossa diretora Jaque, que amanhã estreia o programa de Papo com a Jaque, é isso? Volta, reestreia então, né? Nós vamos falar, dentre outros tantos assuntos aí, das podas irregulares ou as podas radicais que estão ocorrendo aí em alguns locais da cidade. Verdade. Adroaldo Dalmas, muito boa noite. Para quem vai ser o abraço, já que o assunto vai começar ainda o que continuou na quinta-feira. Verdade, Marcelo. Boa noite a ti, doutora Bruna, Moisés e a todos que nos acompanham. Prazer estar aqui de novo com vocês. Enquanto a gente não é censurado, vamos aproveitar, né? Já que o Escúcio falou em poda, eu vou mandar então um abraço para o meu amigo Gilney Rigoto. Eu vi que na quinta-feira ele estava assistindo, né? E não tive oportunidade, então Gilney, esse grande defensor, né, da ecologia, inclusive fez uma postagem sobre as podas agora, esses dias, né, sempre defendendo o meio ambiente há muitos anos, não é de hoje, e tem acompanhado o nosso programa. Então, um abraço, meu amigo Gilney. Muito bem, dando uma boa noite aqui também para o Lino Causa, que ele diz que o nosso programa é ótimo, obrigado pela audiência, Lino. O Márcio Alberto Ruschel também dá boa noite aqui, estamos contigo, Bruna Marim Rossato, olha aí, ó. E também uma boa noite para Anitta Neri Esmalte. Anitta, até se tu puderes nos dar uma informação, já que está ao vivo, acompanhando, sobre a questão do problema lá no Centro Odontológico da Prefeitura, se foi resolvido. Nós tínhamos recebido a informação que teria sido resolvido e como tu és usuária do serviço, se puder nos informar se realmente esse serviço já foi normalizado, foi a informação que nós recebemos. Então, se puder só nos confirmar, pode ser aqui nos comentários mesmo, que nós de repente abordamos essa questão. Vamos começar na quinta-feira. Adroaldo Dalmas trouxe para o debate uma questão envolvendo um processo de uma empresa tentando silenciá-lo em relação a uma obra que está acontecendo lá no bairro São Bento, na antiga sede da APAI. E
nesta segunda-feira nós prometemos continuar. Então vamos começar o programa falando sobre essa questão e eu também vou trazer alguns pontos. Então, se puder fazer uma resumida, Dalmas, do que aconteceu, para a gente retomar o assunto, e eu vou trazer alguns contrapontos que vieram em relação à tua fala. Muito bem. Nós começamos aqui com o assunto há uns 3 programas atrás, né? Eu acho que foi, onde eu trouxe aqui que havia problemas gravíssimos numa obra aqui na Planalto e mencionei aqui os motivos, alguns deles, né? Cobrando da postura administrativa, da ilegalidade, que eu disse que havia uma ilegalidade na expedição do alvará por vários motivos. Na quinta-feira passada, divulguei aqui, né, que tinha sido processado por causa disso, que a empresa queria que o juiz aqui de Bento desse uma liminar para me impedir de falar do assunto, né, e então, motivado também por isso, acabei destacando alguns pontos. Tu me deixou com pouco tempo, eu não pude mostrar todos, né? E disse que hoje, né, nós iríamos voltar ao assunto para pontuar alguns problemas. O que eu já fiz na quinta passada, mostrei aqui que o alvará foi assinado dia 26 de janeiro, mostrei aqui o documento que o licenciamento da obra não tinha assinatura. Eu disse aqui que não tinham pareceres técnicos, continuam dizendo, para a liberação da obra. Vou falar hoje sobre a questão do EIV, vou falar aqui sobre outros detalhes, não falei na quinta-feira, e tu me disseste que tem alguma posição do IPURB sobre isso, tentando esclarecer, vamos dar voz, né? E eu estou muito curioso para ouvir isso, para além daquilo que eu vou revelar ainda hoje. Mas antes, Marcelo, eu quero dizer o seguinte, e vou falar de novo da ação. Tá? Porque nós tivemos o programa aqui na quinta-feira e eu disse para todo mundo, eu sou réu, a empresa quer um dano moral contra mim. Acho que eu não disse o valor, né? Não. Mas hoje eu digo. Então hoje eu digo, em função desse outro pedido que eu tenho aqui, feito por eles. Eles querem 20 mil reais de dano moral, tirar o leitinho lá das minhas crianças. Mas não tem problema, né? Mas mais importante, eu disse que estava feliz com a ação. E por que eu disse? Porque ia me dar oportunidade lá no processo demonstrar uma série de ilegalidades. O que eu não poderia fazer, né? Escuta, eu não tenho como fazer uma ação contra a empresa para provar que quem errou foi o município e nem contra o município. Ou quem cometeu ilegalidade. Qual foi a participação da empresa nisso, eu não sei. Nós questionamos aqui o alvará, que é um ato administrativo. Nós questionamos aqui, eu questionei, o problema da falta da assinatura do licenciamento e outras coisas mais em relação ao Complan. Mas eu vou voltar de novo, mas vou dizer para vocês todos que nos acompanham, né? E o Mateve disse aí, Mateve, um abraço. Estamos contigo, Dalmas. Eu espero que muitas pessoas estejam comigo e conosco aqui. Porque parece que realmente algumas pessoas estavam mal acostumadas em Bento. E hoje, verificando a ação, o juiz não despachou ainda a liminar, porque eles querem que eu não fale no assunto, né? Então não tem resposta judiciária ainda. Mas encontrei aqui, né? O programa foi na quinta, na sexta-feira a empresa fez outra petição para o juiz, né? Achando ruim o que eu falei na quinta-feira. E insistindo que eu seja proibido de falar sobre esse assunto. Mas o que me chama mais atenção aqui nesse último pedido da sexta-feira, e eu sou réu, e eu estou dizendo que sou réu, e tenho todo o direito de dizer isso, né? E eles estão ofendidos, parece que eu estou debochando da ação agora. Primeiro disseram que eu estava debochando da obra, agora estou debochando na ação. Não, eu estou revelando que é uma ação. Essa empresa está querendo me calar. Ou não querem que eu diga isso também? Isso eu tenho o direito de dizer e vou continuar dizendo, né? Só que aqui eu acho engraçado o seguinte aqui, né? Que eles continuam insistindo, que eu não posso falar isso, mas continuam dizendo aqui uma coisa que não é objetivo, né? Que eu estou fazendo acusações e maculando a imagem da empresa. Não, eu estou questionando um ato administrativo. E vou continuar fazendo. Vou dizer de novo, vou continuar fazendo. E quanto mais essa empresa insistir em querer me calar, mais eu vou falar. Claro, se tiver uma decisão judicial, né, que acha que o direito constitucional de expressão não possa ser exercido, aí eu vou ter que ver os limites dessa decisão.
Mas eu estou dizendo de novo, vocês estão assistindo o programa, a empresa está assistindo o programa. E aliás, fiquei chateado, vou revelar outra coisa aqui. Eu não sabia que essa empresa, um dos donos, foi meu padrinho de casamento. Sabia? Tem mais essa. Meu padrinho de casamento. E eles se queixam que a gente não dá direito à resposta, mas é só mandar a resposta. É só mandar a resposta que ela será dita. Ó, IPURB está mandando aí, nós vamos ouvi-la, e se eu tiver oportunidade de concordar ou não, vou fazê-lo. Sim. Né? Só dar uma... Então continua o baile, a ação ainda não tem decisão, mas parece que a cada programa se fizer isso, e a cada programa se falar, vai acontecer isso. E eu fico intrigado com o seguinte, viu? Vocês imaginem, vamos pegar esse primeiro aspecto, imagine que toda vez que tu fosse questionar o poder público a respeito de uma atitude que beneficiasse alguém ou não, ou prejudicasse, poderia o poder público tomar uma atitude que prejudicasse, tu fosse questionar essa atitude, que alguém fizesse uma ação para silenciar quem está cobrando as atitudes públicas. Mas era só o que faltava. Mas vamos seguir o baile sobre esse alvará, sobre esse processo administrativo. Tu quer começar pelo esclarecimento? Não, eu só queria que tu lembrasse os nossos internautas, então, quais são os 2 pontos, esses, na esfera da prefeitura, que estão sendo questionados. É o alvará? Não. O que está sendo questionado aqui é o seguinte. Primeiro, dentro do Complan, está sendo questionado que não foi seguido o rito processual. O que aconteceu aqui? Dia 20 de agosto, a empresa entrega lá o pedido de aprovação do projeto, 20 de agosto, coincidentemente, ano eleitoral. Depois eu vou dar um exemplo aqui, quando nós falamos do que nós tínhamos lá no IPURB 15 dias atrás, eu vou dar exemplo de um alvará que foi dado no ano eleitoral da reeleição do Lunelli. E que eu espero que aconteça a mesma coisa aqui em relação a esse. Ou do Pazinho? Do Lunelli, a reeleição do Lunelli. A candidatura à reeleição. Da reeleição do Lunelli, sim. Candidata do ano da eleição. Sim. Que ele queria se reeleger. Ah, tá, perfeito. Né, em 2012. Sim. Ele queria se reeleger. Eu vou contar a história de um alvará aqui. Posso contar aqui. E vou contar. Porque é o mesmo tipo de situação em que o prefeito Pazinho depois foi cancelar o alvará. Quando ele assumiu, os primeiros 3 meses, cancelou o alvará, que eu estou esperando que aconteça com essa obra aqui, pelos motivos que eu já disse, e vou dizer hoje. Mas então, respondendo a tua pergunta, então, dia 20 de agosto do ano passado, entra o pedido. Tem lá um despachinho de um técnico sobre a questão da fossa séptica e tal, que tinha um problema, parece que corrigiram aí o problema onde ia ser a dimensão da fossa, aquela coisa toda. Não me interessa a questão da fossa, que está ok agora. Né? Aí vem essa questão da altura. E tu, né, vem a altura. Foi dito aqui, ali é 12 metros. Né? Estava em 12,85. Né? 12,90, para ser mais preciso. Não, é 12. É que é o seguinte, aqui tem outro detalhe. Tem papel que fala em 12,85, 12,65, 12,90. Aqui é a dança do macaco também. Mas tudo bem, que seja além dos 12, quase 1 metro. Tá? Essa era uma questão. E eu chamei a atenção aqui o seguinte, que quando foi alertado, questionado por um conselheiro, né, foi lá no grupo de instrução para fazer a primeira análise, foi questionado, é dado alvará no dia 26 de janeiro, não há, eu já vou repetir, eu tenho cópia de todo o processo, estou falando porque eu tenho cópia de todo o processo. Tá? O que acontece? Não tem despacho de técnico nenhum, é dado alvará dia 26 de janeiro. E aí a dona adjunta lá, que não sei se adjunta, até agora não apareceu a portaria, né? Dona Melissa, né? Deu o alvará de 26 de janeiro, já disse antes, sem o licenciamento assinado, e pede um parecer para a Procuradoria do município dia 8 de fevereiro. E a Procuradoria recomendou isso tudo, foi o que eu disse na quinta, recapitulando como tu pediu. Dia 8 de fevereiro, dia 9 é dado, não, aqui é 12 metros. Depois teria corrigido e tal, mas isso é apenas um detalhe, os outros eu vou dar agora, porque acontece o seguinte, as outras coisas, fala aí qual é o esclarecimento, depois eu vou falar do EIV, eu nem falei do EIV, depois eu vou falar viu, prestem bem atenção, viu, Scussel? Estou atento, estou atento. Bem atento, porque aqui tem outro detalhe aqui. Hoje nós estamos de ouvintes. É o seguinte, aqui nessa outra petição diz não faz prova, né? Eu mostrei aqui os documentos, está à disposição de vocês. Né? Vocês têm os documentos. E eu vou entregar lá no processo, eu já disse. Ou querem que eu mostre todos os documentos que não dá? Eu vou levar 3 programas mostrando no papel. Né? E as pessoas não vão entender, não é? Mas tem um outro problema lá.
Além do IV, eu vou falar do L ponto. Mas vai no esclarecimento antes. Sim, vamos no esclarecimento então aqui. Então paramos na explicação aqui da prefeitura em relação à obra lá na Planalto. Eu dizia a Adroaldo Dalmas que a prefeitura recebeu, após recusar o primeiro projeto da empresa, que teria 12,90 metros. A empresa teria regularizado, então com 12 metros, o projeto com 12 metros, e a Casa de Máquinas, que não conta, como a altura da Casa de Máquinas não conta para a viabilidade do projeto. Então, por isso, e teria, obviamente, antes passado pelo grupo de instrução do Complan. Por isso, a aprovação do alvará, que estaria ok por causa disso. Eu questionei sobre a questão de que a empresa, em vários projetos, inclusive em vídeos, estaria apresentando uma área maior que não estaria no projeto, que seria um restaurante, um café, com os 9 metros que tu havias falado, que a questão além dos 12 mais 9 metros. A informação que chegou do IPURB é de que não havia no projeto essa obra a mais, esse espaço, esses 9 metros com esse restaurante. E que só poderia questionar após a obra pronta, porque a obra ainda está em andamento. Então foram essas algumas das informações que foram nos repassadas, de que não haveria. Então, essa parte. Então, em tese, os 9 metros, ou a área de restaurante, café, não existiria. Tu tem isso aí por escrito? Não, foi Que pena. conversado. Que pena. Eu gostaria o seguinte, isso é tão mentira. Eu fico tão triste, viu, Escusa? Fico mais decepcionado, fico mais triste. Tá? Porque o meu pai me ensinou uma coisa quando eu era guri. Tinha um ditado no tempo do meu pai que dizia o seguinte: é pior a emenda que o soneto. Não sei se vocês já ouviram isso. E é exatamente aqui. Eu gostaria de receber esta informação do IPURB, que mandasse aqui para o programa, mas por escrito. Por escrito. Como é que lá nos 9, que é a Casa de Máquina, não tem no projeto, que não pode fiscalizar, é só quando tiver isso, né? Quando tiver pronto, que lá se não tiver as máquinas. Então vou explicar o seguinte: isto é mentira. E vou dizer por que, Escusa, é mentira. Para começar, é verdade que lá pelas tantas a empresa... Isso eu não vou entrar nesse detalhe. Eu vou mostrar aqui para as pessoas entenderem aqui do que nós estamos falando, porque é muito termo. Eu vou tentar fazer que nem com meus alunos eu fazia lá na faculdade. Não precisa desenhar, mas vou mostrar aqui. Era 12 e pouco, teve um apontamento e a empresa apresentou lá que num lado pela Tocantins vai ficar 11,65. Só que aqui, e eu não vou entrar nesse detalhe agora se está certo ou não. Eu tenho informação que para dar 11,65, começaram a medir abaixo do que a lei prevê. Tá dando eco aí? Não, foi o meu celular. Então, mas não vou entrar nessa. Vamos assim, ó. Vamos admitir para efeito de argumentação, regularizaram para 12 metros. Certo? Certo. Vamos admitir. Eu não acredito, mas vamos admitir que sim. Só tem um detalhe. Quando foi expedido o alvará, no alvará não tem altura. Como disse a Procuradoria, tem que colocar altura. Não tinha altura quando foi expedido o alvará. E eu falei que o alvará é ilegal. E vou continuar dizendo. E já vou falar do mezanino. Não me deixe esquecer do mezanino. Mas vou explicar aqui para vocês que estão em casa. O que ele quis dizer, o que ela está querendo dizer. A obra que foi aprovada tem 3, dizem eles que tem 3 pisos. Tem gente dizendo que na verdade tem 4, mas esquece isso. Aqui está o terraço, ó. Aqui está o terraço, tá certo? Que tem os 3 pisos, que tem o terraço lá que seria o terraço.
O que acontece? Acima do terraço, como é aqui de qualquer prédio, acima do último piso, vai aquilo que se chama na lei de casa de máquinas. Então, está aqui, né, o que seria o telhado, fim, a chapa, a última chapa, né? Tu pode levantar aqui a altura que tu quiser. A lei não prevê altura. É isso que eu estou dizendo. Casa da máquina não está regulada a altura. E esta afirmação é verdadeira. Então tu pode levantar 1 metro, 2, 5, 9, 12. Daqui a pouco tu faz uma casa de máquina maior do que os 8 andares que tu tem aqui embaixo, 7. Faz da altura que tu quiser. O que também talvez a legislação tenha que consertar. Não tem problema. Lá no caso, então os 12 metros que tu está falando, que teria agora, é aqui, certo? Aqui é a chapa final. A chapa final, tá? Onde ali vai ter uns vasinhos, vai ter não sei o quê. E aqui atrás, aqui é a Planalto, aqui, eles levantaram aqui aquilo que seria a casa das máquinas. Artigo 140, parágrafo 2º. Não tem limite de altura. Está lá no projeto. Ah, mas o que ela te dá de resposta agora? Ah, isto aqui é a casa das máquinas. Não tem altura prevista na lei. E lá no projeto tem casa das máquinas. Nós não temos... Ela dizendo, segundo tu. Aqui nós não temos como saber se aqui vão botar restaurante, se aqui vão botar salão de festa, se aqui vão botar uma discoteca. E, portanto, seria coisa do prédio. Não é? De uso do prédio. Área individualizada. Aqui essa casa de máquina é para botar as máquinas do elevador e os reservatórios d'água. Mas o que fizeram lá? E por que eu estou dizendo que é mentira essa explicação? É porque eu tenho o quê? Eu tenho as plantas. E as plantas mostram esta elevada, que só ela não sabe. Está lá na planta, está no memorial descritivo da obra, está no memorial de individualização do prédio que vai para o registro de imóveis. Está lá. Que aqui neste volume, que eles não querem contar como altura para além da altura máxima de 12, aqui, na verdade, não é só casa da máquina, está escrito no memorial descritivo, está escrito na planta e mais, está colocado lá como justificativa porque vai ser bom. O que vai ter ali está escrito, vou repetir, está escrito. Como é que ela vai dizer que não sabem? Quando ela deu o alvará, ela sabe que está escrito lá, que aqui fingiram que é a casa de máquinas. Porque não é mais 9, é 6. É 6 metros. Sabe o que fizeram? 6 metros chamaram, nem é de casa de máquinas como está na lei, chamaram de área técnica, escuta. Um eufemismo. Isto aqui nesse projeto é área técnica. Aí o que fizeram? O que vão fazer? Está escrito. Os primeiros 3 metros, como se fosse essa sala, como se fosse um apartamento, os primeiros 3 metros, está escrito lá, vai ter 2 salas, restaurante, gourmet e escambau. Aqui. E depois nos outros 3 metros é que vai ter os reservatórios da água e as casas de máquinas. Eles vão fatiar a altura dos 6 em 3. Sou eu que estou dizendo? Não. Está lá no memorial descritivo, está lá nas plantas. Como é que a junta vai dizer que deu o alvará sem saber que isso vai estar lá? Mas isso é muita cara de pau. Fica pior a emenda do que o soneto. E digo mais. Tá lá, sabe que área tem isso? Como é que eu sei que tem 448 metros de área? Onde vai ter o restaurante, onde vai ter as salas para fazer convenção, onde a entrada, sala de máquinas com portas de vidro. Para as pessoas que vão circular aqui nos 12 metros, onde vai ter aqui o helicóptero pousando, para as pessoas ficar aqui no lounge, passeando, comendo sanduíche, tomando espumante, casa de máquinas com porta de vidro. E digo mais, senhora secretária adjunta, mas então a senhora deu um alvará sem ler? Porque só a senhora não leu, se eu li. E o grupo de instrução não teve oportunidade de ver isso tudo, não é verdade? Porque quando eles foram questionar, não foi dado vistas. Me manda aqui o parecer, a ata do grupo de instrução, me manda aqui. E vou dizer mais,
Eu acho, viu? Hoje eu não trouxe os documentos porque eu achei que não fosse necessário. Mas com essa explicaçãozinha pífia e mentirosa do poder público, eu vou trazer aqui quinta-feira os documentos e vou ler aqui, vou mostrar a planta e vou ler Escúcio. Eu vou ler aonde está 448 metros de área, unidade individualizada para uso. E que lá diz, inclusive, que vai ser do condomínio. E termino dizendo o seguinte, sobre esta parte. Os vídeos institucionais da empresa que estão passando por aí, são 2 vídeos institucionais e um é de slide, 2 é tridimensional, né? O que aparece atrás desses vidros nesta estrutura de 6 metros de altura que eles vão fatiar? O que aparece lá? Atrás da porta de vidro. Me ajuda, Marcelo. O que aparece lá? Mesas e cadeiras, exatamente para atender o restaurante e as 2 salas. Agora a adjunta vai querer dizer que não sabe, não tem como saber, mas estão com a cabeça onde? Isso só confirma o que eu disse até agora. E fico aqui durante a explicação. Complemente, porque agora eu vou dizer outros 2 problemas, que também são graves. E talvez mais graves que esse. Talvez mais grave. Mas não quero ser chato e falar sozinho. Mas eu não vou deixar de falar hoje desses 2. Eu fico com a carinha aqui, ó. Não, tá bom. O que tu acha, Escúcio? Me diz o que tu Eu acha. acho que tu deve continuar falando. Tá Eu certo. acho que a audiência quer saber. Quer saber? Como diria um ex-vereador. Então agora... Eu só vou pedir desculpas aqui para os Não nossos sai daí, hein? Tem mais. internautas que estão Nós vamos voltando. tomar uma água enquanto aqui. Eu também. Estão voltando. Eu vou pedir desculpas porque nós tivemos um problema técnico aqui, tivemos um pico na energia e acabou saindo do ar o programa. A energia estava Acho que podem estar tentando tão forte, sabotar tão alguém, forte. Eu derrubar acho que alguém foi ali no transmissão. disjuntor e acabou desligando. Mas não adianta, nós estamos de volta, estamos trazendo esse questionamento importante que o Haroldo Dalmas faz sobre a obra que acontece lá no bairro Planalto. Estamos trazendo todas as informações e, como sempre, o Haroldo Dalmas vem muito bem embasado com todas as informações técnicas, mas eu precisei fazer alguns questionamentos, como eu te falei, do que foi repassado pelo IPURB para a minha pessoa hoje à tarde. Então, estou trazendo justamente esse contraponto para realmente que tu reforces o que tu estás dizendo. Mas vamos então, Dalmas, a essas outras 2 questões. Já sabemos então que o prédio, da forma como se pretende construir, está sendo feita propaganda, não pode ser feito. Não pode. Infringindo a lei que permite até 12 metros. Sim. Seria isso? Isso. Sabe, só sim, só para responder melhor. Sim, até 12 metros. E aquilo que poderia ir até o céu, que é a casa de máquinas, poderia ir até o céu, enche de máquina. Até o céu, quem sabe para abrir a porta de São Pedro, bota lá um dispositivo, pode ir até o céu, que nem aquele desenho que as minhas filhas assistem, né? Acima e além, aquele personagem, acima e além. Vão, sobe com a casa de máquina. Do jeito que vai, com esse tipo de explicação, aqui em Bento vai ter casa de máquina mais alta que o prédio. Porque daí é o seguinte, tu faz 10 andares, nos lugares que pode 10 andares, depois tu levanta mais 20 metros para a casa das máquinas. E coloca lá que vai ser um apartamento, vai ser uma loja, e tudo bem. Não é assim que funciona. Esse aqui que está o problema. Ele está lá por escrito. Sabe, o que chama atenção nisso tudo são coisas que já aconteciam antes, quando nós questionávamos na Câmara documentação, projetos, falha de projetos, medidas mitigatórias, medidas compensatórias. Sempre se dizia, mas depois vai se fazer tal coisa. Mas e o que está no papel? Isso está no papel. É como lhe falaram, Marcelo, eu não sei se foi a diretora adjunta ou quem foi que lhe passou essa informação, mas se tem a documentação que diz que já há no projeto algo além da casa de máquinas. Está no documento. Então parece que fica fácil dizer, não tá, não é bem assim, vai ser diferente. Mas então mostre, dê a prova, diga, mostre o que está acontecendo. Que não é sempre dessa forma, mas vai ser assim, vai ser assado, vamos fazer desse jeito, vamos fazer de outro jeito.
Mas e documentalmente, onde é que está isso? Aqui o Dalmas trouxe o documento, dizendo que lá tem na planta que vai sair um restaurante, que vai sair algo a mais. Então, isso está documentado. Agora eles estão dizendo que não, que o que está no documento não tem... Poxa, é complicado, né? E detalhe, é bem complicado o que é mais grave, isso é uma coisa quase que de praxe que acontece em Bento Gonçalves. Muitas obras, não só essa, muitas obras acontecem, as empresas apresentam um projeto com uma ideia, fazem a mais, criam um acesso a mais, criam um outro espaço e acaba passando, depois volta para o Complan pedindo... Como nós assistimos Exatamente, aquele dia. como nós assistimos aquele dia na reunião do Complan. Vamos regularizar, depois de pronta. Pedindo regularização mesmo, tendo feito a obra irregular. Mas a irregularidade ela é feita de forma consciente, porque sabem que depois, mesmo que a prefeitura entre na justiça, não vai ser demolido. Não vai ser demolido um prédio por causa que aumentou um andar, aumentou um outro espaço. E parece que é o que está acontecendo aqui, Dalmas. Mas olha aqui, agora eu faço um gancho. Fiscalização. Peraí. Quem assinou esse alvará, que tem assinado todos os alvarás dessa cidade, é a mesma pessoa que está nomeada como coordenadora de fiscalização. O que tu acha? O que tu acha? A pessoa que assina o alvará, que eu estou procurando até hoje a portaria dela, eu gostaria que me mandasse. Eu gostaria que a Melissa fizesse duas coisas para este cidadão aqui. Primeiro, mandasse aquela explicação por escrito aqui para o programa, mas por escrito, isso que ela disse para aqui por escrito, e me manda a portaria de tua nomeação de adjunta. Porque uma coisa eu tenho certeza, isso é verdade. Ela está nomeada e recebe como coordenadora de fiscalização. Então imagina, ela expede o alvará deste jeito. Aí depois ela que tem que coordenar os fiscais. Ela pode mandar os fiscais ficar em casa também. Ela pode mandar os fiscais fiscalizar a obrinha de uma casinha lá no Fátima, que daí é fácil fiscalizar. Mas essa aqui que ela deu o alvará desse jeito. Aliás, falando em fiscalizar, agora emendo com outro problema, posso? Deixa eu só colocar os nossos internautas Toca aqui. a ficha. Então, dando uma boa noite aqui para Tilde Menezes, pessoa que está voltando aqui, Elisete Nunes, o Guilherme Mateve diz aqui, só ela não sabe ou não viu a planta, kkk, aqui essa gente não vai passar a perna. Está te defendendo aí, Dalmas. Também boa noite para o João Galvani, que ele disse que está bombando o programa, ele entrou aqui, está bombando o programa. O Orval Pérego pergunta que tem que falar o nome do prédio e de quem é. Eu acho que agora, em função da ação judicial, não pode, né, Dalmas? Não sei. Eu não sei o nome do prédio. É lá onde é o terreno onde era pai. Sim. Essa é a nossa referência. Aliás, vou dizer uma coisa para a empresa, aproveitando isso. Botaram lá na ação, não nesse pedaço aqui agora, botaram lá na primeira vez que eu anunciei aqui, que eu não tinha falado o nome da empresa, mas que todo mundo sabia porque tinha uma placa lá com um empreendimento com o nome da empresa. Eu fui passar lá, tchê. Eu passei lá. De curioso, queria ver o outdoor que tinha lá. Não tem placa, uma foto da obra lá. Não tem. E disseram lá na ação pro juiz que tinha, não tem. Só vocês foram correr lá colocar hoje. Na verdade tem uma tem placa lá com a placa, o nome, com o nome na lateral. Tem lá uma placa da obra da PAI lá embaixo que eles construíram. Tá ainda lá, aquela obra lá que inauguraram. Aquele sim o outdoor, mas no lado, na parte, eu não sei como é que é o nome daquela Não, mas é uma plaquinha ali, isso, com o nome do empreendimento. Não, aí tem o nome por causa do licenciamento. Isso, E aí eles têm que colocar lá o númerozinho lá para sim. Sim, mas não há imagem. Mas não que tenha lá uma coisa indicando quem está fazendo a obra, qual é o design da obra. Mas tudo bem. Tem lá as letrinhas pequenas lá. Inclusive com o número de seu alvará aí, que é 25, tem que estar lá, né? Porque estão demolindo. Eles têm a hora de demolição, né? Não sei nem se é demolição. Mas isso aí também não me interessa. O que me interessa é o seguinte, é como estão agindo no poder público. Como eu disse, a participação da empresa para esse alvará ser expedido desta maneira, as autoridades vão descobrir. O que eu sei é que o agente público encarregado expediu esse alvará não cumprindo a legislação municipal. Muito bem. Também dando boa noite aqui para Elizabeth de Rocco, para Rosália Ribeiro, para Márcia Lemos e para Raquel Vieira, para Ivone Tancini. Muito boa noite a todos. Se quiserem colocar o bairro onde vocês estão, a cidade onde vocês estão nos vendo aqui no Facebook do NB Notícias, fiquem à vontade que depois a gente vai falar também.
A mesma coisa fica o nosso abraço para o telespectador da TV Com Bento Gonçalves no canal 14 da NET e no aplicativo Conecta TV Com. Então, mas está fazendo sinal aqui que eu estou matando tempo, mas é também para agradecer a grande audiência na TV não foi isso. e no aplicativo Conecta TV Com, que está Não foi todo isso, ele quis mundo dizer que o tempo está acompanhando. passando rápido, que já é Não, 15. Isso, pra- bom, eu vi o sinalzinho assim, ó, assim com a mão, eu achei que Calma, era... não me ataca tu Tá. também. Não vem me atacar desse jeito. Não, eu estava dizendo assim, mostrando aqui para os cursos, faz 45 minutos já e... Isso, Mas tem mais coisa para dizer, mas senão desse jeito tu vai monopolizar o vamos ouvir, programa. hoje nós vamos. Mas é que tem duas coisas aqui que eu tenho que dizer, Isso. você tem que me deixar. E agora tu vai dizer, o Vande, deixa eu voltar aqui, o Vande das Reformas lá, ele diz aqui, mas qual o problema se tem ou não tem nome da empresa na placa? Tem algo a esconder? Tem que acabar com esse negócio de fazer as coisas na surdina. O Marcelo Betilol diz aqui, para mandar um abraço, Marcelo lá da Bematec, vou fazer o comercial, tá, Marcelo? Da Bematec, um abraço para ti, obrigado pela audiência. Também para Lourdes Ozelame, Bento Botafogo, ela está no Botafogo, a Lourdes Ozelame está lá no bairro Botafogo. Muito obrigado pela audiência, também um abraço para Eliane Garcês. Agora sim, Dalmas. Não esquece do meu pai. Fale. Meu pai comentou ali, tu passou. Ô, hein? Jacinto Marim? É, por Seu favor. Jacinto, desculpe, um abraço. Um abraço. Alguns não entram para mim aqui. Seu Jacinto, um abraço. Um abraço também para nossa Marinês. Marinês, dona Marinês. Um abraço para essa dupla fantástica. Vai lá. Agora você é mais rápido para esses dois, apesar que aqui tem um desfile de coisas que tá louco. Mas eu vou chamar a atenção... Vai tranquilo, vai tranquilo. Não, só um detalhe. Eu vi como é interessante, né? Não pode, não sei o quê, e não sabemos. O alvará, olha só como são a junção de três coisas que não se encaixam. E por que será que elas não se encaixam? Olha só, o projeto fala em lojas com mezanino. Sabe, todo mundo sabe o que é mezanino, não vou ficar aqui explicando. Lojas com mezanino. O alvará de construção saiu X salas, são 91, mais mezanino, mais... Tudo bem. A Procuradoria fez a observação que eu falei aqui depois da expedição do alvará, mas como mezanino, em outras palavras. O que fez essa adjunta, se é que ela é adjunta? A Melissa, o que ela fez? Eu falei aqui da outra vez. Ela fez uma certidão. Ela não mudou o alvará para dizer que não tem mezanino. A empresa hoje tem um alvará em casa que diz que ela vai fazer 91 salas mais mezanino. Mais mezanino. Essa adjunta, que não sei se é adjunta, ela fez uma certidão dizendo que, na verdade, olha bem o que está escrito na certidão, e trago quinta-feira, hein? Na certidão corretiva, ela escreve, a pedido da empresa certifico que, na verdade, não vai ter mezanino. Não vai ter mezanino. Ela faz uma certidão. Mas o alvará lá, porque ela não fez outro alvará, viu, exclusivo, ela não expediu outro, não anulou aquele e expediu outro. Tem uma certidão que não tem número, que não está arquivada com número no processo, está jogada lá dentro, certo? Certo? Mas eu vou ver o vídeo institucional da empresa para vender o empreendimento. E o que aparece no design das lojas? As pessoas de pé no mezanino. Mas afinal, vai ter mezanino ou não vai ter mezanino? Depois que tiver pronto, tiver mezanino, vale a certidão dela ou vale o alvará que por sugestão da Procuradoria tinha problema no mezanino? Como é que é essa dança do macaco louco aí? O que é que vale? O alvará ou isso aqui? Por que não foi trocado o alvará para tirar o mezanino? Por que na propaganda de venda continua o mezanino? Se a certidão diz que a pedido da empresa não vai ter mais mezanino. Ou depois que ficar pronto com o mezanino vai acontecer aquilo que nós assistimos lá, um pedido de adaptação, de correção do projeto, depois de estar pronto e vendido? E termino falando do L ponto, porque eu não quero monopolizar, já falei demais, estamos quase 1 hora falando desse assunto, que é importante. Mas agora, presta bem atenção, porque agora é uma questão de segurança. Não é só uma questão de,
alvará ilegal, não passou pelo Complan, não atenderam o artigo X, não atenderam o artigo Y, não analisaram o impacto de vizinhança, não analisaram a qualidade espacial, não analisaram a perturbação do sono e do sossego. Esquece, isso aí já está virando bobagem, perto do que eu vou dizer agora. Esta obra, e só que faltava dizer, adjunta, que eu não sei se é adjunta mesmo, dizer que não viu. Nas plantas, existe ali, projetado, na ponta, na quina do prédio, de frente para Planalto, tem ali um L ponto. Um L ponto. Lindo. É bom ter um L ponto no centro, perto do centro de Bento? Ali, 10. O design do empreendimento, com aquelas florzinhas, espaço, é bonito? É. Só aqui a questão não é bonito se é importante. A questão aqui, gravíssima, é a seguinte. E aí eu vou dar aproveito e leciono um pouco para a adjunta, que eu não sei se é adjunta, porque isso é grave. Está nas plantas que vai ter um L ponto. Está na descrição do que é importante o L ponto. Lá junto àquela área técnica que não é, tem ali um vestuário para o L ponto. Qual é o problema do L ponto ali? Poderiam vocês e o universo estar questionando silenciosamente. Qual é o problema, Dalmas, do L ponto ali? Ora, foi dado, Marcelo, Escúcio e Bruna, foi dado licenciamento para executar uma obra com um L ponto sobre uma chapa, agora é 12 metros, que bom que agora é nos 12 metros, vou repetir, sem todo o procedimento exigido de licenciamento para a construção da obra, com as exigências técnicas para um L ponto das normas da ANAC. Será que não vai ter L ponto? Será que é só no desenho? Porque também na mídia eu vi o L ponto. Numa planta tem um helicópterozinho desenhado, olha que lindo, né? Um helicópterozinho desenhado sobre o lugar com L ponto. Tem lá o triângulo, o redondo, aqueles símbolos de L ponto. L ponto, tem. Certo? O L ponto. Só que é o seguinte, tem uma resolução da ANAC, já existia antes, foi reformulada em 2018, porque eu fui pesquisar, fiquei preocupado. Como é que licenciaram uma obra que dizem que aqui vai descer um helicóptero, que tem casas, fiações, como é que vai descer um helicóptero aqui? E eu comecei a olhar aquilo, não vi um laudo, não vi autorização, nada, Escúcio, nada. É como se tivesse uma chapa aqui em cima e agora vamos botar um L ponto aqui. Mas vai ter o L ponto ou não tem? Só que tem um problema. Antes de aprovar um projeto municipal com uma obra que tenha um L ponto, é obrigado a apresentar o projeto para a ANAC. Não vou dizer o número da resolução aqui, porque você tem que pesquisar. Eu não estou ganhando para ensinar nada para ninguém. Eu estou aqui para questionar uma obra ilegalmente, que também por esse motivo foi dado alvará ilegalmente. Por quê? Porque o município não pode autorizar uma obra que tem um L ponto sem a ANAC ter autorizado. Aí sabe o que eles fazem no memorial descritivo, Escúcio? Sabe o que eles fazem? Ai, meu braço. Sabe o que eles fazem, Escúcio? Mais um eufemismo, mais o uso, assim, sabe, de palavras. E quando a empresa disser que eu não estou provando, tem problema, eu vou trazer os documentos que quinta-feira eu vou mostrar. Porque você sabe que o que eu estou falando é verdade. Vocês sabem. Agora, como esse alvará foi dado e por que desse jeito, não compete a mim investigar. A mim compete dizer o que é o óbvio, que esse alvará é ilegal. E nesse aspecto, como eu disse, de segurança, ora, vamos imaginar o seguinte, começa a obra amanhã, vão dar um ligeirão, porque afinal o IPURB não vai poder fiscalizar, o IPURB vai dizer o seguinte, mas será que vai pousar helicóptero? Nós não sabemos se vai pousar helicóptero! Vai ver que a desculpa da adjunta vai ser essa, mas como nós vamos saber se vai pousar helicóptero? Como que nós vamos saber? Nós só podemos ir lá depois se um helicóptero estiver pousando. E aí vamos gritar para ele, não pousa, não pousa, não pousa! Porque não foi atendido o que a ANAC exige para construir. Que vai desde as questões de dimensões, de ângulo,
Sabia, Escúcio, que tem materiais específicos para poder fazer um heliponto? Pois é. Desde a impermeabilização até o aço está caro, mas tem que ter toda uma estrutura. Aonde que dentro do projeto me passa um alvará para construir um prédio com um heliponto, sem as exigências atendidas, segundo a resolução da ANAC? Isso é chave de cadeia? De quem autorizou isso aí? Imagina que termina este prédio. Eu poso lá um helicóptero. E os fios dele do outro lado da rua. Aliás, achei engraçado ver o videozinho. Isso eu achei engraçado. E não vão me chamar de debochado, porque é engraçado mesmo. Eu vi aquele videozinho com aquela... E ali perto do heliponto, viu, Bruna? No filmezinho 3D, tem ali as pessoas tomando um espumantezinho, tem ali uns pergolados, tem ali umas arvorezinhas. Eu fiquei imaginando o helicóptero chegando. As mulheres, tudo, se estiver ali bonitinha, elas vão ter que... Mas isso aí é problema de beleza. E o cercado. Como é que vai ser esse heliponto, Marcelo? As plantinhas. Como é que vai ser o heliponto? Estão de brincadeira? Vai ser um drone? Vai ser drone? Então assim, ó, é de A a Z, é de A a Z. Outra coisa ali tem moradias. Tu sabia que tem que apresentar um plano de brigada de incêndio? Questão de segurança, há mil coisas. Outra coisa, para apresentar um projeto, para fazer um heliponto, não é qualquer engenheirozinho civil aí que faz o projeto. Precisa de engenheiros da área. O grupo de instrução, a pergunta que eu faço, tinha essas informações quando analisou o projeto lá no início? Olha, dos os mapas, 12,90? as plantas estavam lá para quem quiser ver. Agora, eu não sei se foi feita a reunião de instrução, não sei quem participou, etc. Né? Agora, eu como tenho olhos, tenho uma mente, tenho a capacidade de interlocução e de visualização, consegui ver. Os outros eu não sei. Mas isso é tiro dado, bugio deitado. Uma pergunta, cabe ao Complan impedir agora que essa obra aconteça, pedir para vistas desse projeto? Como é que funciona agora esse trâmite? Aí vem aquela questão, né? Teve um conselheiro que pediu vistas, e no dia seguinte, 3 dias depois, teve que pedir demissão. Eu já comentei isso aqui. Agora tem aí, parece que vão fazer uma reunião, até em função, está se tornando público esse debate, alguns já estavam preocupados, parece que vai ter uma reunião do Complan sobre isso a semana que vem. Naquela reunião que nós fomos lá, lembra? Teve um conselheiro que pediu uma questão de ordem para falar nisso, o presidente do Complan, que é o próprio diretor do IPURB. Diretor do IPURB, o diretor é o presidente do Complan, não deixou de se discutir sobre o assunto. Sei por quê, a preocupação não estava em pauta. Tudo bem, não estava em pauta. Não sei se eles vão discutir. Né? O Complan deverá recomendar alguma coisa. Eu não sei o que, só que tem um problema o tal de Complan. Né, Escúcio? O Complan é um conselho. E a metade dos seus integrantes são os funcionários do município. São os funcionários do município. E muitos membros não têm nem representante. Órgãos federais, escolas não sei da onde, que nem tem representante. Nem aparece. Então, se é para aprovar, se depende dali muitas vezes, né? Aprova porque, então chancela, mas não é a questão do Complan chancelar, porque eu já disse para alguns conselheiros, e quando eu estava lá eu disse, viu, discussão, o Complan não existe para autorizar, não tem poder para autorizar obra ilegal. Nas funções do Complan, que estão lá no plano diretor, o primeiro dispositivo é zelar pelo cumprimento da lei. Não é autorizar coisa fora da lei. Mas aqui tem sido muito utilizado o Complan para isso. Principalmente quando algumas pessoas não vão na reunião e ficam lá só os servidores públicos, um ou dois preocupados, e são sempre voto vencido. A questão é bem complicada aí, o Dalmas falou, né, de que quem assina a documentação autorizando, liberando, dando alvará, é a mesma pessoa que é a chefe da fiscalização. A coisa é bastante complicada. Você tem aí um processo de 2019, onde uma empresa
cercou uma área pública e parou lá parou com a notificação dessa empresa em 2020, dizendo que ela tinha cercado uma área pública, e de novembro de 2020 até agora não aconteceu nada. A área está lá cercada, está murada, uma área pública cercada por uma Sendo construtora. utilizada. Então, tem a questão da fiscalização também, que em alguns pontos não é ineficiente. Ou seja, não é tão eficiente quanto aquela fiscalização que vai lá e notifica o cidadão que tem a sua casinha, que fez uma calçada meio metro fora do padrão, ou que não fez a calçada e vai lá e notifica e manda fazer logo, porque senão vai sofrer sanção. Nesse caso, com grandes obras, com muros que são feitos em áreas públicas, aí a fiscalização ela meio que deixa a coisa andar. Eu tive acesso a esse processo de 2020, dando a notificação, e está lá, está parada a notificação, ninguém falou mais nada, ninguém disse nada, e aqui a situação é semelhante. Você tem um indício de que vai ocorrer algo irregular, né? Você dá a possibilidade de que eles clareiem a informação, de que eles prestem a informação, de que eles digam o que está acontecendo, de que vão até a obra, fiscalizem, vejam se é efetivamente isso, peguem as plantas, mas pelo contrário, eles querem calar a voz de quem levanta uma irregularidade ou de uma possível irregularidade. Então vão procurar esclarecer isso e tentar ajustar o projeto. E não tentar calar quem vem trazer algo que está no projeto. Tem as plantas dizendo que vai ser feito restaurante, vai ser feito lounge, vai ser feito heliponto, mas aí vem alguém e diz, não, eu não vi, eu não sei, mas se está nas plantas, se está no projeto, como é que você vai dizer que não viu? Como é que você vai dizer que não sabe? É bem complicado isso, é difícil a gente entender. Isso acontecia e continua acontecendo na Câmara quando você levanta algum assunto que é contra o que está acontecendo no Executivo. Se tenta calar, se diz que não é verdade, que não é bem assim, que é diferente, mas está documentado, ou melhor, em alguns casos, não está documentado e se tenta induzir que vai acontecer. Só complemento, antes de me esquecer, eu falei do eufemismo, né? E não disse qual era o eufemismo sobre o L ponto. Vê como é que é, né? O uso semântico das palavras. Lá no descritivo, viu, Bruna? Tem 3 linhas para falar do L ponto. 3 linhas. Começa assim. Ou no meio diz assim. Que vai ter o L ponto, cuja habilitação, olha só a engenhosidade, cuja habilitação será feita de acordo com as normas da ANAC. Cuja habilitação. O que será que essa frase quis dizer para a referência construtiva da existência do L ponto no projeto? A habilitação. Eu acabei de dizer aqui que precisa, para aprovar o projeto de construção de um prédio com L ponto, a aprovação da ANAC, da própria construção. Mas veja, é a habilitação. Quem lê esta frase desavisadamente, né, pensa o quê? Ai, que é autorização para voar, né? Que é autorização para pousar. Mas acontece que a norma da ANAC e as pessoas que querem fazer um heliponto não estão sujeitas só a pedir autorização para voar. Elas estão obrigadas a pedir autorização para construir o heliponto. O que é bem diferente de habilitar para voar. Aqui é que está o engodo da semântica do uso das palavras para dizer uma coisa quando se quer esconder outra. Ufa! 1h04. Como Chega, não falo mais. Vou falar de novo, porque vou ler por causa dessa resposta e chega, não falo mais. Quinta-feira. Se é que não vem a liminar ou outra questão dessas, pedindo, pelo amor de Deus, doutor, ele falou de novo, pelo amor de Deus, me dá a liminar para ele não falar mais, porque ele não tem prova, porque não prova, não dá direito à resposta. Manda a resposta aqui. Se queixam aqui tanto não ter direito à resposta, mas quem é que disse que não tem? Nós falamos aqui. Sempre tem. Mandem a resposta. Olha aqui, a adjunta, que a gente não sabe se é adjunta, manda uma resposta. Agora a gente não precisa concordar, a gente mostra por que aquela resposta dela não condiz com a realidade. E vou ler aqui o documento quinta-feira. Exato.
E lembrando sempre que os questionamentos são em cima do alvará dado pelo poder público, Exatamente. e não pela ação da empresa. Só deixando claro que a empresa está questionando o Dalmas e tem essas questões todas que o Dalmas trouxe aqui, então fica aberto também o espaço para a empresa ou para algum interessado envolvido na obra, se quiserem mandar algum questionamento via advogados ou então engenheiros que projetaram a obra, a gente com o maior prazer vai trazer essas informações e colocar aqui para os debatedores, porque o ponto e vírgula em nenhum momento tem o interesse de ser o dono da verdade e ter uma decisão unilateral pelas coisas. Comentamos sim sobre vários fatos que acontecem na cidade, mas abrimos espaço para qualquer tipo de questionamento, estando ele certo ou não. A gente coloca para os debatedores, como fiz aqui com o Dalmas, e ele faz o contraponto em cima, concordando ou não com o que foi trazido. Tá certo, pessoal? Falar aqui com o Tiago de Paula, ele diz aqui, é preciso leis mais rígidas e que sejam cumpridas, pois não adianta criar inúmeras leis, transformar a Constituição, a lei municipal, ou que for em um Frankenstein, deixando toda remendada e ninguém fiscalizar. Parece que são criadas leis com brechas para serem fora da lei. Realmente, Thiago, é essa às vezes a impressão que a gente tem. No plano diretor tem muito isso, eu comentava, inclusive hoje à tarde, que há muitas brechas no plano diretor com informações dúbias que, e inclusive na reunião do Complan, onde nós estávamos, né, Dalmas, surgiu algumas questões, informações dúbias, onde acabaram chegando ao consenso, não, tem que mudar a lei, porque a lei permite que façam essas, digamos assim, gambiarras construtivas para que depois o Complan tenha que deliberar sobre. A Rose Ghisleri fala que tem que responsabilizar quem autoriza, mas não tem lei para isso. A Elisete Nunes fala que sobre a vacinação, que idade estão vacinando essa semana em Bento? Ainda não foi divulgado. Elisete, nós vamos entrar agora no assunto Covid-19, 20 horas e 7 minutos, mas parou a vacinação na sexta-feira para os 50 anos, pessoas com 50 anos de idade. Foi liberado nessa segunda-feira para grávidas e puérperas, é assim que se diz? É puérperas. Foi liberada a vacinação para grávidas e puérperas, mas por idade ainda não avançamos. Está para chegar nesta terça-feira mais doses de vacina e provavelmente nesta terça-feira a Prefeitura informe se vai avançar na questão da idade da vacinação, devem receber mais doses da vacina Oxford AstraZeneca e provavelmente deva ser feito o anúncio. Mas te garanto, acompanhe o NB Notícias, nós estaremos divulgando por lá essa informação. Vamos adiante aqui, eu quero ver mais uns comentários. Aqui a pessoa já está falando, Jocelito Descarto diz que o Dalmas é demais, vou imitar o narrador, aquele Dalmas é demais. Muito bem, vamos falar então de Covid-19, porque o mês de junho está sendo muito preocupante, Bento Gonçalves, muito preocupante. Tivemos casos de surto, falamos aqui na semana passada do surto no cartório de registro de imóveis, onde 17 dos 24 colaboradores estavam infectados. Torcemos que eles continuem bem, estejam se recuperando nas suas casas, como estavam na semana passada. Essa semana não tivemos essa informação do estado de saúde deles, mas os surtos estão se espalhando na cidade. Já temos informações de casos em indústrias e, ultimamente, em vinícolas que trabalham com a parte do enoturismo. Inclusive, uma colaboradora de uma vinícola faleceu neste final de semana, com 36 anos de idade e sem nenhuma comorbidade, vítima da Covid-19. E a informação que tivemos é que nesta vinícola houve um surto também de Covid. Só para alimentar com mais dados os nossos debatedores, chegamos neste dia 21 de junho a 27 mortes ligadas à Covid-19.
em Bento Gonçalves. Destes 27 óbitos, 7 são pessoas com menos de 40 anos, 30 e poucos anos até 20 e poucos, entre 20 e poucos e 30 e poucos as idades de 7 dessas 27 vítimas. Já é o mês de junho, o segundo mês com o maior número de mortes desde o início da pandemia, perdendo apenas para o mês de março. Situação preocupante, não é, Bruna Marim Rossato? Deixa a Bruna falar um pouco. Agora só eu e o Scúcio vamos falar nesse assunto, porque mais. o Dalmaço já esgotou. Para os próximos 3 programas ele não fala mais. Já teve a hora de falar. Ele nem vai poder provavelmente, vai Quinta e terminar, segunda e na né? outra quinta. Eu mando um representante. A gente brinca um pouco aqui, porque o assunto é muito sério, né? E quando ele estava falando aqui, a gente vem falando durante as semanas, antes de falar da Covid, só um adendo sobre a questão de tentar calar alguém, né? A gente vê isso com muita recorrência em todo o município de Bento Gonçalves. Infelizmente, a gente tem processos contra servidores públicos que vêm do próprio gestor público. A gente teve isso com muita recorrência nos últimos anos. Processos como esse que o Dalmas vai responder e muitos outros em que, ao invés das pessoas se preocuparem com o fato em si, né, da ilegalidade ou não, tentam silenciar quem denuncia. Então, isso é um problema muito recorrente em Bento Gonçalves. A gente vê toda hora, a todo momento. E a gente tem que pensar se de fato é isso que a gente quer. Com relação à Covid, nós falamos também inúmeras vezes que sim, a gente concorda que a economia tem que voltar a funcionar, que a gente quer a nossa vida de volta como era antes, se é que nós teremos algum dia, mas os cuidados são necessários. Hoje a gente ouviu o relatório do projeto da SIC, né, na Câmara. Unidos por Bento. Unidos por Bento. E um dos vereadores disse que talvez essa Covid não é tanto assim, tentou minimizar. E a Marijane foi muito enfática em dizer que sim, o problema ele é muito grave, as internações são o dobro do que deveriam ser em tempos normais, considerando ainda que nós temos o dobro de unidades de UTI. Então, as pessoas estão brincando com coisa muito séria. Estão deixando acontecer surtos em vários locais. Por que eu digo deixando acontecer? Porque não estão usando máscara, não está o distanciamento, álcool gel e todos os cuidados que a gente precisa ter ainda, mesmo vacinados. Então, quando a gente fala no turismo, que é tão necessário para Bento Gonçalves, é só ir olhar o Vale dos Vinhedos. Não é uma crítica ao turismo, ao retorno dos empreendimentos e da atividade produtiva. É uma crítica da forma como está sendo feita. Não está havendo o distanciamento, o cuidado necessário. E a gente está vendo o número de casos explodir em Bento Gonçalves. E o pior, o número de mortes em idades muito inferiores daquelas que se dizia que eram as mais propensas a mortes, né? São idades de 30, 35 anos que estão tendo as mortes agora. Então, a gente não pode ser suave nesse assunto, não que a gente seja tão suave aqui, né, nos outros também, mas a gente precisa se cuidar, vocês precisam levar a sério, as coisas estão piorando numa velocidade muito grande, e se a gente quiser continuar trabalhando, estudando, para ter a nossa vida de volta, a gente precisa cuidar, precisa fazer a segunda dose da vacina, que muitas pessoas não estão indo. Esse assunto é muito sério, não é só política, é sim um vírus que está aí, que está matando muita gente, e as pessoas precisam levar a sério. Realmente. Aqui para auxiliar o Scúcio também, em cima disso que a Bruna falou, a Marijane Paese e o Rogério Capuani estiveram na Câmara de Vereadores falando sobre o trabalho feito nos consultórios do Unidos por Bento, que a gente vai falar em seguida também, mas durante a explanação ela apresentou 2 dados que me chamaram a atenção, infelizmente, negativamente. Um deles é que a média ideal neste momento, para se ter uma tranquilidade, seriam de 6 internações em UTI a cada 7 dias. Bento está tendo o dobro, está tendo 12. E a média de mortes por 100 mil
também está acima dos dados da Serra. Lembrando, Escúcio, que nesta terça-feira o presidente da Amesne, o Fabiano Feltrin, precisa apresentar ao governo do estado um novo protocolo, tornando mais rígidas as medidas aqui na Serra Gaúcha. O governo do estado fez o alerta na sexta-feira, pedindo que os prefeitos da região endureçam os decretos em função do aumento dos números aqui na região da Serra. Então, estamos brincando com fogo. Parece não. Está se banalizando as mortes por Covid. Está aí a declaração que a Bruna comentou, eu não vi, mas que um vereador teria dito que não é tanto assim, é político. 500 mil de pessoas mortas em função do Covid é algo político. Uma Caxias do Sul inteiro. Nós temos aí, eu pelo menos convivo com um monte de pessoas que já tiveram algum parente que teve o Covid, que já tiveram pessoas que morreram de Covid. Eu mesmo tenho conhecidos que foram acometidos da doença, alguns chegaram muito próximos da morte, outros morreram, e aí a gente tem que viver com isso, e aí eu garanto que muita gente tem pensado assim, que não é tudo isso, como que não é tudo isso, pessoal? Como que não vai ser tudo isso com todo esse número de mortes, com o hospital superlotado, com casos e mais casos de pessoas que estão se contaminando? É pela falta de cuidado, é por não levar a sério a questão. Tem muita gente que não acredita até que aconteça na família, até que aconteça com elas mesmas. E a gente vê aí no país os governadores meio que brincando com a situação, fazendo competição de quem vacina mais. Um fala no Twitter do outro que eu vacinei mais, outro vacinou menos. Isso não é uma brincadeira, gente. Eu via também agora aqui na cidade, porque o prefeito aqui, o prefeito lá, não é uma competição de quem vacina mais, tem que vacinar e não ficar brincando com a situação. Nós temos que parar de brincar com essa situação. Parece que os governantes estão brincando. Quem vacina mais, a competição, aí um fala do outro no Twitter. Poxa, aí hoje eu vi a divulgação de que o estado vacinou 15% da sua população. E aí se fez toda uma divulgação. Nós começamos há praticamente 4 meses a vacinação, 5 meses, eu acho que foi, 15%. Se nós formos nesse ritmo, quanto tempo ainda nós vamos levar para vacinar toda a população? Tem ainda 85% da população do Rio Grande do Sul que precisa ser vacinada. E nós estamos comemorando, claro, é importante, é bom vacinar, mas nós estamos falando de 15% como se fosse um grande feito. Se nós estivéssemos agora, como tem países inteiros que vacinaram toda a população, ou 50%, mas nós estamos falando de 15%. E comemorando isso, e fazendo joguinho, e brincando entre eles, eu vacinei mais que tu. Isso não é uma competição de quem vacina mais. Deveria ser uma competição de quem salva mais vidas, que é o que não está acontecendo. Ali, ó, pessoas com 36 anos, 40 anos, menos idade falecendo, pessoas perdendo seus familiares, perdendo filhos, perdendo pais, perdendo avós, perdendo vizinho. Enfim, é triste isso, é muito triste. O número aumenta, o hospital está com superlotação, continua superlotação, não diminuiu e as pessoas não estão levando a sério. Nós temos que enaltecer o trabalho de entidades como o SIC, Capuane aí que instalaram esse Unidos por Bento, esse espaço para cuidar do trabalhador, que tem ajudado sim a salvar vidas, o trabalho da Marijane ali também que coordena o Unidos por Bento, o trabalho de médicos incansáveis, pneumologistas, o próprio Taquini também, a própria estrutura da UPA ali, que atua depois que a pessoa muitas vezes já foi contaminada. Mas não se está levando a sério muito a questão da prevenção. As pessoas não estão nem aí. Vamos aglomerar, vamos ir para a rua, não vamos usar máscara, vamos fazer festa, vamos beber junto, vamos se divertir e se esquece que a doença ainda está viva. A doença ainda está no meio da sociedade. E enquanto não se levar isso a sério, mais e mais pessoas vão ser acometidas da doença e mais pessoas vão morrer em função do Covid. Eu quero, já que o Dalmas não vai falar nesse assunto, né, que a gente não vai deixar. Não. Eu quero enaltecer uma frase que a Marijane disse hoje, que ela cobrou do poder público o que eles estão fazendo no projeto Unidos por Bento, que é a questão de acompanhar os infectados, os positivados.
E ela cobrou lá na Câmara de Vereadores o porquê o município de Bento Gonçalves não estava fazendo isso. E aí a gente discutiu na quinta-feira também, que os atendimentos lá na UPA estão sendo todos numa central. Então todos estão, Covid, não Covid, odontológico, todo mundo no mesmo lugar. Essa informação que nos passaram, né, nós discutimos na quinta-feira. Não, mas só não estão. Eles estão, o pessoal com sintomas, sim. Com sintomas de Covid estão... Estão com Covid. Só faltava botar lá os que já foram confirmados. Né? Não, mas é que tem outros pacientes que são atendidos dentro da UPA, que vão por outros motivos na UPA, que você não parece que o pessoal está... Entendeu o que eu quis dizer? Parece que o pessoal, por exemplo, eu fraturei um braço, eu vou e fico no mesmo lugar que está o pessoal da Covid. E não, esses ficam na UPA e o pessoal com sintomas ou positivados ficam no Fast Track, lá onde ampliaram a barraca com as cadeiras. Tem sintomas. Só para explicar Tem pro pessoal. sintomas. Os sintomas do conjunto tá Isso, contaminado. está contaminado. No final das contas é a mesma coisa. Vai estar contaminado porque vai estar no contato todo mundo junto. E aí ela cobrou muito efetivamente do poder público. E quando a gente fala, e quando se fala que se quer a melhor saúde do Brasil, a gente tem que ter um controle efetivo dos que estão positivados. Já que a gente está com tantos casos, por que não se faz uma força-tarefa para sim fazer esse trabalho? Eu passei Covid em setembro do ano passado também e eu fui muito bem atendida pelo Tacchini e tive esse acompanhamento pós, né, durante os 15 dias ali e no pós até um mês depois. Foi um atendimento excelente, maravilhoso de proteção, a gente se sente protegido realmente. E o poder público poderia e deveria, né, como disse a Marijane lá na Câmara hoje, fazer esse serviço para, quem sabe, diminuir os casos, a proliferação do vírus. O que oficialmente acontecia, pelo menos era para acontecer com o poder público, era que quando a pessoa testa positivo, é notado lá e era para se ter feito acompanhamento, a questão da ligação, como está, melhorou, está melhorando, piorou, aquela coisa toda. Mas não há. O que acontece? É feito, testou positivo, anota-se, 14 dias deu, saiu da lista e ok. Então não há realmente, e foi bom a Marijane ter falado que é uma pessoa que acompanha os números, não só de Bento, a Serra Gaúcha, ela participa do comitê que organiza, que acompanha os dados da Serra Gaúcha. Então, é uma pessoa altamente confiável. Ela não iria à Câmara de Vereadores fazer um questionamento desse sem que não tivesse acontecendo. Né? E realmente, pelo que se vê, não acontece. Mas, nesta terça-feira, a Prefeitura estará com o caminhão da saúde aqui na Via Delvino para fazer a testagem em massa da população, em tese. Então, você, se quiser fazer o teste para ver se está infectado pela Covid-19 ou se já passou pela Covid-19, você vai poder fazer o teste do cotonete. Não vai ser o do dedinho lá, do sangue, lá, o teste rápido. Vai ser com o cotonete. Então, para ver quem está infectado ou não com a Covid-19. Quem estiver vai ser encaminhado no momento para a UPA no Botafogo. Pelo menos essa é a informação passada pela Prefeitura de Bento Gonçalves. Mas nós lembramos, temos 303 mortes em Bento Gonçalves desde o início da pandemia. Temos, neste momento, eu até vou olhar aqui, nós temos o boletim do dia para saber mais ou menos quantos infectados nós temos somente em Bento Gonçalves hoje, tá? No dia 21 de junho. Vou tentar pegar aqui, mas antes vou passar a palavra aqui então para vocês falando, enquanto eu vou procurando. Dalmas, é uma questão, vamos botar o Dalmas para falar rapidinho. Não, mas hoje eu não posso mais não falar. Pode falar mais. Aqui, não, sobre isso é interessante, sobre isso é interessante. Alforria ele me deu. É toda uma preocupação, né? Não só das pessoas, é das pessoas, quem sai à rua, donos de estabelecimentos, poder público, todo mundo precisa ter um grau de responsabilidade maior em relação a isso. É que a gente vem dizendo, né? E eu quero dar um testemunho. Agora, domingo, eu recebi uma mensagem de um amigo meu. Era cuidadoso,
60 e poucos anos, teve muito temor de pegar o vírus nesse tempo todo, se vacinou, agora faz um mês e pouco, vacinou, domingo ele estava no hospital, né, vacinado, então para ver como as coisas são. Quando a Bruna falou, o Scussel falou aqui, olha, tem que cuidar, não adianta a vacinação, a gente já falou antes, parece que tem gente que acha que a vacina é passe livre para fazer o que quiser. E a vacina é 50%, depois na segunda, talvez aumente para 70%, 80%. A proteção não é passe livre. E por isso que diminuiu a idade, como também nós já comentamos aqui, né? Tem diminuído a idade da infecção, né? Da contração do vírus. É muito preocupante. Muito preocupante. E sem falar que depois que você toma a segunda dose da vacina, também não quer dizer. Ainda tem uma janela ali de 20 a 30 dias que você pode ser infectado e nós temos vários casos em Bento e também fora de Bento, né, no país, de pessoas que com as 2 doses acabaram sendo infectadas pela Covid-19 e algumas vindo a óbito, inclusive, por causa disso. Então, todo o cuidado é pouco, mesmo estando vacinado. Imagina não estando. Você trouxe a informação de que pararam a vacinação na sexta, é isso aqui em Bento? Sexta-feira. Foi de segunda a sexta, foi feito o mutirão da vacinação, foi na sexta-feira anterior, teve algumas, aí não teve no sábado e domingo, não, melhor, voltou no domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, E até os 50 anos. hoje já, né? Não, ainda não. Foi liberada a vacinação hoje para gestantes e puérperas. Acho que estão esperando chegar mais doses para agora avançar para os 49, 48 anos de idade. Assim esperamos. Esperamos que nessa terça-feira a Prefeitura faça um anúncio de retomada das vacinas, porque vai chegar. Chegaram hoje ao Governo do Estado, e o Governo do Estado, nesse ponto a gente precisa elogiar o Governo do Estado. Eles têm feito um trabalho muito ágil, as vacinas chegam e no mesmo dia estão sendo encaminhadas para as regiões, estão sendo encaminhadas para a 5ª Coordenadoria Regional aqui de Saúde, aqui em Caxias do Sul, que rapidamente já distribui para os municípios. Então, o trabalho do Governo do Estado está sendo feito de forma ágil. Alguns municípios já vacinam no dia seguinte, que recebem as vacinas, outros, quando chegam na sexta, acabam deixando para começar na segunda, ou na terça, ou na quarta, para organizar a questão da vacinação. Então, se der para agilizar, melhor. Mas chegamos aos 50 anos, pelo menos estamos temos alguns municípios, acho que Passo Fundo foi, que eu vi que estava com 46, já estava nos 46 anos já, a vacinação, com a primeira dose. O Clomar da Silva diz aqui, falou tudo, Moisés. Tem que ser levado muito a sério o que estamos passando e não perder mais tempo em vacinar a população, acelerar o máximo possível a imunização. E todo mundo já deveria ter a consciência do que é esse terrível vírus. Numa guerra como essa, não se pode dar mole. A Vera Cristina diz aqui, vacina da Pfizer tem previsão de chegar em Bento. Já chegou algumas na sexta-feira, devem chegar mais umas nesta terça, mas ainda não temos o número. Aqui o Orval Pérego diz aqui, hoje fizeram segunda dose dos atrasados da Coronavac. Exatamente, o pessoal do dia 9 de abril fez a vacinação hoje. Quem mais aqui? O Luiz Fernando Hoffman diz aqui que a coisa está feia, o governo gaúcho nos salve porque a cidade tão rica não compra, não pode? Não pode, apesar de já ter foi feito um projeto de 1 milhão para comprar, mas o município não pode comprar, Luiz Fernando, por livre e espontânea vontade. Algumas pessoas nos quiseram fazer entender que dava, né? Que eles iam comprar. Que já ia ser comprado, né? Mas não é bem assim e não vai ser assim, pelo menos agora. 1 minuto para terminar o programa. O Luiz Fernando Hoffman pergunta aqui se a vacina não é eficaz. Ela é eficaz. Ela tem uma eficácia muito grande, mas ela não é 100%, Luiz Fernando. Então, o que acontece? Mesmo você tomando a segunda dose, pode ser que você seja infectado pelo coronavírus se não tomar os cuidados posterior a ter sido vacinado. Então, todo cuidado é pouco. O melhor segredo é não facilitar, não dar bobeira.
Agradecemos a todos, estamos encerrando nosso programa, muito obrigado, debatedores. Voltamos na quinta-feira com mais ponto e vírgula e nesta terça-feira, 19h30, na TV Com e também no NB Notícias, tem o retorno, a retomada do De Papo com a Jaqueline Banhara, um assunto bem legal. Acompanhem nesta terça-feira, 19h30, a Jaque está de volta com o seu programa. Nós voltamos na quinta com o ponto e vírgula. Um abraço, até mais, valeu!